Graça e paz, bom dia a todos. É uma alegria para mim estar com vocês aqui hoje, compartilhando a palavra. Uma alegria, também um privilégio, uma responsabilidade. Eu gostaria de começar contando uma história. Na verdade, é uma letra de uma música de um artista, um poeta americano, que ele conta uma história que é o seguinte: um homem acordou de manhã e ele foi trabalhar. Ele trabalhava num banco. E esse homem ele foi para esse trabalho. E quando ele estava lá, trabalhando de manhã, aconteceu de entrarem ladrões nesse banco. Foi um assalto. E foi aquela confusão, eles renderam todas as pessoas, e todo mundo no chão, e mãos ao alto. E ele, no meio daquela confusão toda, ele estava assim muito apreensivo, ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, de tão nervoso que ele estava. E aí, em seguida, chegou a polícia e troca de tiros, e prende um, prende outro, e tudo aquilo. E ele, no meio daquilo tudo, sem entender o que estava acontecendo. Em seguida, chegou toda a equipe jornalística, o pessoal da televisão, e fez a cobertura completa daquele assalto, entrevistou um. Quando chegou nele, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ainda. A polícia foi embora, os jornalistas foram embora, e aí termina a primeira parte da música. Na segunda parte, agora é o final da tarde. E ele está indo embora para casa. E no caminho da ida para a casa dele, ele presencia um acidente horrível. E era como que um engarrafamento muito grande, um engavetamento. E muita gente ferida, outros mortos, e carros, aquela confusão terrível. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Chegou toda a equipe médica, as ambulâncias para fazer aquele trabalho de primeiros socorros, E pega um, e pega outro, e gente chorando. E em seguida chegou a equipe jornalística para fazer a cobertura completa daquele acidente terrível. E fizeram entrevista e ele, mais uma vez, não entendendo o que estava acontecendo ali, perdido naquela situação. Termina a segunda parte da história. No finalzinho, ele chega na casa dele, senta no sofá dele e liga a televisão. Aí ele vai ver o jornal que vai estar contando a história, o que aconteceu no dia dele. E somente aí é que ele vai conseguir entender como é que foi o dia dele, as coisas que aconteceram. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? É que muitas vezes nós temos perdido a capacidade de fazer uma análise da nossa própria vida. Às vezes a gente precisa que outro, ou no caso da história na televisão, venha e te dê um relatório, porque nós estamos tão anestesiados com as coisas e nós não conseguimos analisar como vai a nossa própria vida, E no que diz respeito à nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se o Senhor não chegar e não falar conosco através da sua palavra, vivificada pelo Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer um balanço, uma compreensão do que nós estamos passando, da nossa própria situação de pecaminosidade, de rebeldia, de teimosia, de demora e tantas outras coisas. Por isso, meus queridos, eu vou ocupar mais um minutinho do tempo de vocês antes de começar o estudo, em que nós vamos ter um tempo de oração silenciosa, em que cada um vai fazer uma oração aí no seu cantinho. Você não vai pedir, você não vai agradecer por nada, você não vai pedir por nenhuma bênção, você não vai interceder por ninguém. Você vai orar por você, e você vai pedir para que o Senhor fale com você nessa manhã, para que de fato você tenha uma compreensão do que está acontecendo com a sua própria vida. Amém? Senhor Jesus, mais uma vez, nós pedimos para que o Senhor fale conosco, Pai, e que a sua palavra seja viva e eficaz, Pai, como ela sempre é, e que ela corte, Pai, o nosso coração, Pai, de vida, a nossa alma, do nosso espírito, traga revelação de quem Tu és, traga revelação de quem nós somos, Pai, para a glória do Teu nome e para o bem das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, vamos pegar o boletim então?
O título do nosso estudo hoje é A Plenitude do Espírito Santo. E o texto que vai servir de base é o texto que se encontra em Efésios, capítulo 5, verso 18. Vamos todos ler? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O tema que trataremos é referente à bendita pessoa do Espírito Santo. Este assunto, que na verdade se desdobra em muitos outros, é talvez o tema mais controverso e confuso da igreja nos dias de hoje. Quanta heresia, misticismo, engano e até mesmo charlatanismo temos visto no meio do povo de Deus? A igreja já tem 2000 anos de história, porém, temas relacionados ao Espírito Santo, como avivamento, batismo no Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo e dons espirituais, ainda são pontos de divisão entre o povo de Deus. E por quê? Erramos por não conhecermos nem a palavra e nem o poder de Deus. Meus irmãos, ao falar hoje sobre o Espírito Santo, nós não queremos mais um engano. Nós não queremos mais uma ilusão. Há muito engano, muita ilusão a respeito disso. Nós não queremos fanatismo. Nós não queremos misticismo, nós não queremos emocionalismo, nós também não queremos academicismo. O academicismo é quando nós nos prendemos apenas à letra, apenas ao estudo, sem uma realidade no nosso coração. Nós não queremos nada disso. Nós queremos que Ele promova a salvação. Uma salvação que vem dEle, não uma salvação intelectual somente, mas uma salvação que venha dele, e que essa salvação também acompanhe santificação e consciência de missão em nosso meio. Amém, meus queridos? Vamos lá. Mesmo considerando a extrema importância de todos esses aspectos, esses temas, nos concentraremos hoje em aspectos mais práticos do estudo do Espírito Santo. Eu não pretendo me aprofundar em assuntos complexos, como a natureza e a missão do Espírito Santo. Isso eu deixo para os pastores. O nosso objetivo é falar sobre a plenitude do Espírito e os resultados disso na vida do cristão. A base para a nossa reflexão se encontra na carta de Paulo aos Efésios 5, de 18 a 21, que nós vamos ler novamente. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Antes de qualquer coisa, é necessário nós fazermos a seguinte consideração: o Espírito Santo é dom de Cristo à igreja. Se nós podemos afirmar que, vamos ler? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós podemos fazer essa afirmação, nós também podemos afirmar, com base no Pentecostes, que Cristo amou a igreja de tal maneira que enviou o Espírito Santo para que todo aquele que por ele é habitado não se perca, mas tenha uma vida de comunhão santa e frutífera. Aquele que não nasceu de novo não pode receber o Espírito Santo, e muito menos ter uma vida cheia dele. O Pai deu o Filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas o Filho deu o Espírito à igreja. O Espírito Santo, ele é um assunto para o regenerado. Aquele que não passou pela regeneração, que não teve uma experiência de novo nascimento com o Senhor, ele não conhece o Espírito Santo. E ele não tem condição de compreender as coisas do Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não entende. E qualquer esforço do homem de produzir qualquer fruto do Espírito Santo, à parte do novo nascimento, ele será hipocrisia, será farisaísmo, ou seja, religiosidade vazia de poder e de realidade, meus queridos. Somente o Espírito Santo pode produzir em nós a qualidade de vida que Ele nos propõe, né? Eu quero contar para vocês um pouco sobre a minha história aqui nessa igreja, rapidamente. Eu comecei a frequentar essa igreja mais ou menos
uns 14, 15 anos atrás. Mas a minha experiência de novo nascimento se deu há 11 anos atrás. Quando eu comecei a vir aqui, eu tinha alguns amigos, assim, por isso eu vinha, né? Conheci o Júlio, né? Já era meu amigo já de um tempo. E aí eu vinha, mas eu ouvia as pregações, eu vou confessar isso aqui, eu não entendia. Eu não entendia o que era dito. Eu vinha, é engraçado, mas eu vinha mais por causa do louvor. Eu gostava muito do Grupo Videira, ainda gosto. Eu achava muito legal, eles tocavam muito bem, eu achava muito bonito vê-los tocando, né, muito bem ensaiados. O Carlos Guides na guitarra, eu sou guitarrista. O Carlos Guides era referência para os guitarristas da minha geração, né? Então eu vinha para ver. Aí eu via a pregação, e eu vindo, né? Mas para falar bem a verdade, algumas coisas não batiam muito na minha cabeça. Às vezes eu vi o pastor falando assim, você precisa nascer de novo. Depois eu vi ele falando assim, você precisa morrer com Cristo. Eu pensava, espera aí, mas eu tenho que nascer ou eu tenho que morrer? Eu não estou entendendo, né? E por que eu não entendia, gente? Porque o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Mas depois de alguns anos vindo assim, esporadicamente, um dia eu assisti uma pregação, eu acho que era o Humberto, não tenho muita certeza. Mas aí o pastor ele falou sobre a dupla ação da morte de Cristo na nossa vida. Eu fui nascido e criado dentro de um ambiente evangélico, né? Fui criado na igreja e tal, sempre fui ensinado. A minha vida inteira eu soube e entendi, pelo menos com o meu intelecto, que Jesus havia morrido pelos meus pecados. Mas eu nunca tinha ouvido falar que na morte de Cristo eu também havia sido crucificado. E na ressurreição de Cristo eu havia recebido a nova vida. Isso foi num dia que isso caiu como uma bomba na minha cabeça. Parecia que eu nunca tinha ouvido, mas é claro que eu já tinha ouvido. Mas caiu como uma bomba, mas uma bomba ao contrário. Porque a bomba, quando ela cai, ela espalha tudo, né? Ela bagunça tudo. Essa bomba caiu e organizou tudo na minha cabeça. Tudo. Aí eu peguei e fui para minha casa e cheguei em casa e, gente, será que é isso mesmo? Aí fiz uma oração para o Senhor, pedi para que o Senhor revelasse para mim isso. Eles já tinham deixado claro que era uma questão de revelação. E aí eu orei, e quando terminou a oração, meu coração estava leve. Mas eu tive uma noite maravilhosa. E de lá para cá, o Senhor tem falado comigo, tem cuidado de mim, tem me edificado, né? Enfim, mas por que eu não entendia? Porque eu não tinha... meu espírito estava morto, meu espírito precisava ser vivificado. Então, é muito, muito complicado, muito temerário falar sobre vida espiritual para quem ainda não nasceu de novo. Por isso que eu precisei dar o meu testemunho de novo nascimento. De repente isso... Mas o assunto que nós vamos tratar hoje não é exatamente sobre o novo nascimento. É sobre a vida depois do novo nascimento. Porque aquele que nasceu de novo, queridos, ele precisa crescer. Agora, você falar sobre vida de crescimento para quem não nasceu de novo, não vai adiantar nada, né? Só que, se nós não falarmos também de crescimento, nós vamos ter uma igreja doente. Uma igreja que não vai saber cuidar dos irmãos. Nós vamos ter problemas na área missionária, nós vamos ter problema na área de adoração, nós vamos ter problema na área das famílias. Então o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos dá o novo nascimento, o Espírito vem habitar em nós, para que o Espírito nos ensine a ser gente, para que o Espírito nos ensine a ser cristãos, porque Cristo vai ser formado em nós. Amém? Dito isso, meus queridos, vamos voltar ao boletim. Nós procuraremos expor o que a palavra nos ensina a respeito de 3 pontos básicos referentes à plenitude do Espírito Santo. Primeiramente, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Segundo, de que maneira podemos ser cheios do Espírito Santo? E terceiro, quais as marcas, evidências e consequências da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa? A boca seca aqui, viu? A primeira coisa que devemos compreender, meus queridos, é que Paulo está falando de uma pessoa. O Espírito Santo, queridos, não é uma energia, ele não é uma força impessoal, como talvez alguns possam pensar. Ele é uma pessoa, não como nós, mas a terceira pessoa da Trindade, igual ao Pai e ao Filho em santidade, essência e substância. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por Ele.
Uma pessoa que está cheia do Espírito tem as suas ações, reações, sentimentos e pensamentos sob a direção de Deus. Não somos nós que controlamos o Espírito Santo. Nós sabemos que há pessoas no meio cristão, né, que dizem que podem controlar o Espírito Santo. Essas pessoas, elas marcam data para o Espírito Santo se manifestar, marcam reuniões para isso, reunião para aquilo, o Espírito Santo vai fazer, não vai fazer. Mas, queridos, isso não está na Bíblia. Nós entendemos que nós, sendo servos, nós não podemos dar ordem a Deus. O Espírito Santo, faça aqui. O Espírito Santo é livre. Ele é como o vento, ninguém sabe para onde vem, para onde vai, né? Ele é soberano, né? Mas voltando ao texto de Efésios 5,18, vamos ler pela terceira vez esse versículo. É importante. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O contraste mostrado no texto entre o vinho e o Espírito é bastante didático. Uma pessoa que está embriagada terá todas as suas ações e reações influenciadas pelo álcool. Uma pessoa cheia do Espírito terá todas as suas ações e reações guiadas pelo Espírito. A diferença é que quanto mais uma pessoa estiver conduzida pelo álcool, influenciada, né, mais fora de controle ela estará. É ou não é? E quanto mais uma pessoa estiver sobre o domínio, o controle do Espírito Santo, mais domínio próprio ela terá. Porque domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Outro fato importante a ser considerado tem a ver com o próprio caráter do Espírito Santo. O próprio nome dele já diz, é Espírito Santo. Portanto, ele é, antes de tudo, santo, né? Sendo assim, queridos, qual será a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Santidade, né? Há pessoas que pensam e pregam que o primeiro sinal da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa é falar em línguas, é fazer algum milagre, é fazer qualquer outra coisa, né? Nós não estamos negando nenhuma dessas realidades, são coisas bíblicas, existem. Mas o primeiro sinal de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é santidade, é um ganho em santidade. Nós não estamos falando de perfeição, é claro que não. Mas se o Espírito habita em você, você vai ficar cada vez mais parecido com Cristo. Faz sentido? Santidade, o que é santidade então? Vamos definir. Santidade é separação, é consagração, é dedicação a Deus e, em consequência disso, abandono de pecado. Santidade não é abandono de pecado, não. O abandono de pecado é consequência da santidade. Ela é separação, é exclusividade. Agora eu tenho alguém que me controla, que me ama, que morreu por mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós entendemos que a santificação é mais de Cristo em nós. Se Cristo está crescendo em mim, obviamente eu estarei me tornando mais parecido com Ele. Logo, certos pensamentos e atitudes se tornarão impróprios. Faz sentido, queridos? Faz sentido? Como permaneceremos no pecado, nós que para o pecado morremos? Há muitas campanhas de prosperidade, de cura, de libertação, né? Mas muito pouco ou quase nada campanha de santidade. A gente não vê isso, né? E por que isso acontece? Por que a santidade é um assunto que muitas vezes não nos é tão atraente, né? A verdade, queridos, é que as pessoas querem mesmo ser abençoadas por Deus, mas continuar vivendo a sua vida da maneira que elas estão acostumadas. É isso ou não é? No entanto, vamos no boletim, não existe avivamento à parte de santidade. Avivamento não é sinônimo de louvor animado ou pregação eloquente. Avivamento é o coletivo de plenitude do Espírito Santo. É quando um grupo de pessoas cheias do Espírito começa a impactar a igreja local e a comunidade em que está inserido, pregando e vivendo o Evangelho de maneira genuína, sinalizando assim os valores do reino. Avivamento, queridos, é santidade coletiva. Apesar de nós termos visto um grande crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, você acha que no Brasil está acontecendo um avivamento? O Brasil está avançando em santidade? Nosso país, infelizmente, ele está cada vez mais sensualizado,
cada vez mais violento, cada vez mais injusto. E olha que nós temos pastores na televisão o dia inteiro. Você liga a televisão, é pregação o dia inteiro. Mas é uma pregação que não está gerando santidade. O nosso povo está cada vez mais violento e corrupto. Isso é avivamento, queridos? Não é. Bom, então o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que ela é governada pelo Espírito, que o Espírito habita nela e ele se tornou o gerente da vida daquela pessoa. Ele conduz, ele influencia, ele revela. Agora nós vamos falar então sobre o segundo ponto. De que maneira nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Queridos, nós precisamos compreender que isso é uma ordem. Enchei-vos está no imperativo. Paulo não está dando um conselho, Paulo não está dando uma sugestão ou fazendo um pedido, é uma ordem. Sendo uma ordem, se eu não estiver buscando o Senhor para que Ele, não eu, para que Ele me encha com o seu Espírito, logo eu estou em desobediência, ou seja, eu estou em pecado. Faz sentido? O interessante é que no mesmo versículo em que Paulo diz assim, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos, no mesmo versículo que ele diz para não se embriagar, ele diz enchei-vos, colocando as duas ordens como que impede igualdade, não é? Isso realça a importância de ambas as coisas, né? Só que as igrejas, e nós também, muitas vezes, nós estranhamos muito quando nós vemos algum irmão embriagado, mas nós não nos estranhamos quando o irmão não está buscando o Espírito Santo. As igrejas, isso é um movimento hipócrita. As igrejas se preocupam muito mais com os aspectos externos. Se o irmão ele se embriagou, e não deve se embriagar mesmo, claro, mas se o irmão se embriagou, as pessoas já julgam. Agora, e essa pessoa está sendo cheia do Espírito Santo? Está no mesmo versículo, queridos. Não dá para separar, é uma verdade só, é uma realidade só. Observe que no texto, ele primeiramente fala sobre o abandono de algo que domina o homem, e depois ele fala sobre a plenitude do Espírito. Ou seja, você não poderá ser cheio de vinho e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Entenda vinho por qualquer coisa que esteja tomando o lugar do Espírito em sua vida. Esse vinho pode ser qualquer tipo de vício. Ele pode ser ambição, ele pode ser raiva, ele pode ser cobiça, ou qualquer coisa que esteja controlando a sua vida. A minha vida está sendo controlada pelo rancor. A minha vida está sendo controlada pela minha ganância. A minha vida está sendo controlada pelo meu vício, pela minha depravação. Está impedindo a ação do Espírito Santo. Queridos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por favor, não confunda isso com legalismo. Isso não tem nada a ver com legalismo. O que é legalismo? Legalismo é quando a pessoa ela procura merecer as benesses de Deus através do cumprimento de leis e de regras religiosas, né? Mas não é o caso aqui. A motivação aqui é o amor. Só será cheio do Espírito Santo aquele que graciosamente já teve a sua vida crucificada com Cristo. Só será. Não tem como. E agora Cristo está habitando no coração dessa pessoa, né? Mas não se esqueça, meus irmãos, né, que Jesus é nosso Salvador, mas Ele também é nosso Senhor. E sendo Senhor, Ele tem autoridade para regular as nossas vidas. Ele é Senhor ou não é? Isso aqui está na palavra, meus irmãos. Nós não estamos inventando nada, ok? Vejamos agora os meios da graça apresentados por Paulo, pelos quais podemos ser cheios do Espírito Santo. É como se nós perguntássemos assim, disséssemos assim para Paulo, ok, Paulo, eu já entendi o que é ser cheio do Espírito Santo, mas agora eu quero saber como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo. Aí Paulo responde. O primeiro ponto a ser observado é a relação do Filho de Deus com a palavra, a Bíblia. Há uma semelhança interessante entre as cartas de Paulo aos Efésios e aos Colossenses. As duas destacam a soberania de Cristo. Colossenses destaca a soberania de Cristo na criação. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, sem Ele nada seria feito, né? E Efésios destaca a soberania de Cristo na eleição. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo.
Mas as duas cartas, elas são muito parecidas. Quase tudo que tem numa carta tem na outra. E as cartas de Paulo, elas costumam seguir um esquema, assim, quase sempre elas têm um esquema. Ela começa, depois da saudação, começa com uma sessão de ensino, de doutrina, de palavra, né? E depois ela vem com uma sessão de aplicações práticas. E a sessão de aplicações práticas de Efésios e de Colossenses são muito parecidas. Ambas falam sobre a submissão feminina, o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a educação dos filhos, a relação profissional de patrão e empregado. As duas têm essa mesma coisa. Só que um fato interessante é que em Efésios a sessão começa com enchei-vos do Espírito. E em Colossenses a sessão começa com habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É a mesma coisa, queridos. Para Paulo é a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é inspirada e revelada pelo Espírito. Não se engane, você jamais será cheio do Espírito se não tiver tempo com a palavra dele. É claro que ela precisa ser revelada, é claro, meus irmãos. A gente ouve isso aqui sempre, né? Sem revelação ela não surtirá efeito. Mas como é que a palavra poderá ser revelada? Como é que a palavra poderá ser revelada se antes ela não foi estocada no seu coração? Se você não tiver contato com a palavra. Para muitas pessoas, a palavra e o Espírito parecem ser coisas antagônicas. Essas pessoas querem ter experiência com o Espírito, mas não querem a palavra dele. No entanto, meus irmãos, sem as bases bíblicas para dar suporte, essas experiências se tornarão mero misticismo e práticas sem fundamento nenhum. Muitas pessoas, elas rejeitam o estudo da Bíblia porque elas acham que é uma coisa complicada, pesada ou teórica demais. É indicada mais para os pastores, para os teólogos, né? Preferindo assim buscar somente as experiências espirituais. Mas, meus queridos, você tem na sua mão, na sua casa, 66 livros da pura palavra de Deus. Essa palavra, esse livro, meus irmãos, ele ficou escondido por 1000 anos. Pouquíssimas pessoas tinham acesso, somente alguns monges, alguns padres. Houve uma perseguição muito grande à palavra. Muita gente morreu, muita gente foi perseguido para que hoje você tivesse um exemplar da Bíblia na sua mão. E o diabo, meus irmãos, ele odeia a Bíblia. E ele vai fazer de tudo para que você não tenha um contato com ela. Ele vai colocar muitas situações, tanto em termos de pensamentos, vai colocar na sua cabeça que você não precisa, ou então vai trabalhar de outra maneira. Na história, houve muita perseguição à Bíblia. Houve uma rainha da Inglaterra chamada Maria Sangrenta, filha do Henrique VIII, né? E o pai dela era protestante, mas quando ela assumiu o reino da Inglaterra, do Império Anglo-Saxão, ela deflagrou uma perseguição violenta à Bíblia. Ela ordenou que em cada casa que houvesse um exemplar da Bíblia, o chefe da família deveria ser degolado e o sangue desse homem ele seria recolhido numa bacia e a Bíblia da casa seria mergulhada dentro dessa bacia com sangue. Existem exemplares dessas Bíblias até hoje em museus na Europa. E por que ela fez isso? Ela fez isso porque o diabo odeia a Bíblia. Antes, o ataque dele, a perseguição era mais frontal, dessa maneira como a gente viu, né? Mas a perseguição ainda tem hoje. Questiona-se hoje, principalmente nos seminários, a inerrância da Bíblia, a inspiração, a historicidade. Mas, meus irmãos, o povo de Deus é o povo da Bíblia. O que seria de nós sem a palavra de Deus, meus queridos? O mundo foi criado pela palavra. É pela palavra que nós somos salvos. É pela palavra que nós somos santificados. Como é que está sendo o nosso contato com a palavra? Verso 19. Falando entre vós com salmos. Os salmos são parte da revelação bíblica. É uma espécie de inário inspirado por Deus para que o povo pudesse usar em suas celebrações. Falar em salmos é utilizar a linguagem adoradora dos salmos nas conversas entre os irmãos. São lábios que honram ao Senhor. Isso diz respeito à qualidade do que sai da nossa boca nas nossas conversas. A boca
fala do que o coração está cheio, mas o contrário também é verdade. Se você começar a falar das coisas do Senhor, essas coisas se tornarão mais presentes na sua vida. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos com os nossos amigos, o que nós falamos? Qual que é o assunto que está sempre presente, né? Crise. A gente se reúne para falar mal da Dilma, ou pior, para falar bem da Dilma, né? A gente se reúne para falar de futebol, ou a gente se reúne para falar do Evangelho. Como é bom, meus irmãos, nós falarmos uns com os outros sobre Cristo e o que Ele tem feito na nossa vida e durante toda a história, né? Eu acho muito gostoso. Eu tenho um salão de cabeleireiro e às vezes acontece de eu ter um horário vago. Aí às vezes eu pego a minha motoquinha e vou lá na oficina lá do Maurício Torres. Aí chego lá, Maurício, vamos tomar uma vitamina, aqui tem uma vitamina na frente dele, vamos... E aí a gente conversa sobre a palavra, e é aquele tempo gostoso. E, queridos, o que é prioridade na nossa vida? Aquilo que ocupa os nossos lábios é o que ocupa o nosso coração. É assim ou não é? Ainda no verso 19, entoando e louvando de coração com hinos e cânticos espirituais. Algumas versões dizem louvar no coração. Isso vai além de cantar louvores. Trata-se de um coração adorador. Quando nós cantamos com sinceridade as grandezas do nosso Senhor, o nosso coração é tocado pelo Espírito Santo. Mas se nós tivermos constantemente um coração adorador, o Espírito Santo nos encherá com a sua presença. Mas preste atenção nos cânticos, né? Os verdadeiros cânticos espirituais, eles são aqueles que são alinhados com a palavra. Nem toda música gospel que se ouve por aí, que se canta nas igrejas, ela reflete as verdades do Evangelho, né? Tem música cantada nas igrejas, queridos, que não tem nada a ver. Graças a Deus, pela graça do Senhor, os irmãos aqui têm tido bastante discernimento, bastante critério, e nós temos cantado músicas que honram ao Senhor. Mas a verdade é que essa é uma das questões que acontece muito hoje nas igrejas. Pouca teologia, pouca contemplação, pouca letra que fala sobre a beleza de Cristo e da obra dele. É sempre o que é para mim, sou eu. Então, meus irmãos, aquilo que nós cantamos deve também ser analisado com bastante critério. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se trata, meus irmãos, de um coração agradecido. Pessoas revoltadas com Deus jamais serão cheias do Espírito Santo. Gente de mal com a vida, murmuradora e que não sabe agradecer por nada, acaba se tornando mais amargurada ainda. Como é que o Espírito Santo vai encher um coração cheio de insatisfação, queridos? Não vai. As nossas lutas, meus irmãos, e como temos lutas, né? Elas não são necessariamente maiores do que as lutas dos outros. Elas são na medida em que o Senhor permitiu que elas fossem, para produzir em nós crescimento, para produzir em nós provação. Toda provação ela tem a intenção de nos aperfeiçoar. O Senhor não tenta ninguém. Então, sermos murmuradores, toda murmuração, em primeiro lugar, é contra o próprio Deus, né? As nossas lutas, elas são na medida em que o Senhor permitiu que elas fossem. A gente precisa aprender a agradecer, a gente precisa aprender a ter um coração agradecido, como Paulo, que disse em 1 Tessalonicenses, né? Em tudo, dai graças. Então nós vimos aí que os meios da graça, a palavra, quais foram os outros? Lábios, conversas, né? Lábios que confessam o nome nas conversas, né? Cânticos de adoração e um coração que é agradecido. Por último, agora no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É um coração submisso, queridos. A sujeição mútua é a decisão de, em amor, reconhecer a preciosidade de Cristo nos outros e colocar isso em prática, tratando as pessoas com honra e com prioridade. Pessoas egocêntricas, mandonas, implicantes, que não sabem se submeter, que não sabem se resignar, essas pessoas não serão cheias do Espírito Santo, queridos. O texto está dizendo, não tem um atalho
Não tem um atalho. Você pode dizer assim, mas esse é o meu jeito. Querido, o seu jeito não serve aos propósitos de Deus. O meu jeito não serve. O Senhor, Ele quer formar Cristo em nós. Você nasceu de novo para ser tornado como Cristo. Você não nasceu de novo para continuar sendo como você era. Você nasceu de novo para ser aperfeiçoado à estatura do varão perfeito. Então, resumindo até aqui, no texto, então, Paulo nos ensina que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, buscando o Senhor na palavra, falando com salmos, um coração adorador, um coração agradecido e um coração submisso. É difícil? É muito difícil. É impossível. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Você jamais vai conseguir fazer isso aqui sozinho. Só que a boa notícia, meus queridos, é que tudo isso aqui é do interesse de Deus. E se você orar para o Senhor pedindo para que Ele faça isso com você, você estará fazendo uma oração de acordo com a vontade dEle. E Ele vai te dar essa bênção, essa graça. Sem Ele, nada podemos fazer. Na verdade, se você já nasceu de novo, Ele já tem te dado condições para isso. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a minha vida mudou, né? Ou não? Permaneceremos no pecado, nós que para o pecado morremos? Como é que Paulo fala? De maneira nenhuma. Então o Senhor nos habilita a tudo isso, é somente por Ele, mas, queridos, não se esquivem, você tem responsabilidade também. A gente não gosta dessa palavra, mas você tem responsabilidade. Você pode responder isso com prontidão, com obediência, em amor, ou você pode ficar protelando, como muitas vezes a gente faz. Ou não fazemos? Eu estou falando alguma coisa aqui que não reflete na nossa vida? Creio que não, né? Talvez, queridos, entre nós aqui haja pessoas que tiveram uma experiência de novo nascimento com o Senhor maravilhosa há anos atrás. Mas depois de um tempo, por uma razão ou por outra, começaram a dar uma desanimada, de repente perdeu a alegria da salvação. Não perdeu a salvação não perde. Nós somos reformados, uma vez salvo, sempre salvo. Mas você pode, por uma razão ou por outra, perder a alegria da salvação. Você começa a ter dificuldades na sua vida, você pode ter problemas familiares, você pode ter problemas de todos os gêneros, de todas as ordens, né? Então, meus irmãos, eu quero deixar claro o seguinte: em relação ao nosso passado, nós temos certeza da nossa morte e ressurreição com Cristo? Temos ou não temos? Amém, né? Claro, nós somos perdoados por Cristo, nós somos crucificados com Ele, nós temos paz com Deus, né? Tudo isso é verdade, é maravilhoso. Nós somos lavados pelo sangue do Espírito Santo. Isso ninguém pode mudar, meus irmãos. Mas uma outra verdade é o seguinte: nós cremos que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e nós habitaremos eternamente com Ele por toda a eternidade. Lógico, Maranata, vem Senhor, não é assim que nós cremos, né? Então, em relação ao nosso passado, nós já cremos que nós morremos com Cristo. Nós temos essa certeza da nossa morte e ressurreição com Cristo. Em relação ao futuro, nós temos a fé de que Ele vai nos buscar, vai vir nos levar. Mas entre o nosso passado e o nosso futuro, o que nós fazemos? Tem o antes, tem o depois e tem o agora, não é verdade? O que nós fazemos? Nós vivemos uma vida sem a plenitude do Espírito Santo. Nós vivemos aquém daquilo que o Senhor, das obras que de antemão Ele preparou para que você andasse. É isso, meus irmãos. Nós marcamos o nosso ponto aqui domingo após domingo e mais nada. Há esse ato na minha e na sua vida, queridos. Isso é uma coisa muito séria, meus irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Enchei-vos do Espírito. Terceiro ponto. Quais as marcas, evidências e consequências da plenitude do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Nós precisamos entender que essa qualidade de vida que será descrita a seguir jamais será alcançada por alguém que não esteja cheio do Espírito Santo. E antes eu quero também dizer, meus irmãos, que aqui ninguém é expert nisso aqui. Essa palavra, ela é primeiramente para mim. Eu preciso me encher do Espírito. Nós vamos falar aqui sobre a qualidade de vida que uma pessoa cheia do Espírito Santo vai produzir na sua vida familiar,
na sua vida profissional, na sua vida individual. Mas eu não sou expert nisso. Eu careço da graça do Senhor para que Ele trate isso comigo. Eu estou falando comigo. E estou compartilhando com vocês. Nós vamos ler então o que diz na sequência dos textos que nós já lemos. Está na sequência, tá, queridos? É Efésios 5, 22 e 25, e ainda o capítulo 6, verso 1, 4, 5 e 9. Vamos ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Senhores, deixando as ameaças. Meus irmãos, Paulo não mudou de assunto aqui. No original não tem essa divisão de capítulo, essa separação. Ele está na sequência. Paulo continua no mesmo assunto, mas agora ele começa a apontar as marcas que a plenitude do Espírito produz na vida das pessoas. Nenhuma mulher será verdadeiramente submissa ao marido, como a igreja a Cristo, sem a plenitude do Espírito Santo. E igualmente, nenhum homem amará sua mulher da mesma forma que Cristo ama a igreja, sem a plenitude do Espírito Santo. Nós não somos naturalmente assim. Submissão, dar a vida pela mulher, você não vai conseguir isso sozinho. Isso só pode acontecer verdadeiramente mediante um milagre. Mas veja que esta é a primeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, a maneira como ele trata o seu cônjuge. A respeito disso, o pastor Augusto Nicodemos, ele fala um negócio interessante. Ele diz o seguinte, que eu não quero saber quantas pessoas você já ressuscitou, eu não quero saber quantas curas você já fez, eu não quero saber quantas línguas você fala, eu quero saber como é que você trata sua mulher. Eu quero saber como é que você trata o seu marido. Eu quero saber como é que você trata os seus filhos, como que está a relação de vocês, né? É aí que nós veremos se de fato nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque as outras coisas, meus queridos, é muito fácil simular. Agora, uma vida cheia do Espírito Santo dentro de casa, aí é que está a diferença. Você que é filho e que deseja estar cheio do Espírito, como é que você trata seus pais? Há uma rebelião no coração de todo homem que sempre se quer negar qualquer autoridade, mas o Espírito Santo ele é capaz, e só Ele é capaz, de controlar essa rebelião no coração do homem. Pais, como vocês tratam seus filhos? Vocês têm tido tempo de qualidade com eles? Vocês os desanimam com suas repetições, com as suas gritarias, né? Ou você os tem criado na disciplina e na admoestação do Senhor? Isso faz toda a diferença. Empregados, olha no texto. Como vocês tratam os seus patrões? Vocês fazem o seu trabalho como se o fizessem para Cristo? Você cumpre o seu horário na empresa? Você faz o trabalho com dedicação, com excelência, dentro das normas, dentro dos prazos, dentro das metas, né? Você respeita o seu chefe, né? Queridos, um funcionário cheio do Espírito Santo é o melhor funcionário da empresa. Todo patrão quer. Eu não estou dizendo funcionário crente. Não é, eu estou falando funcionário cheio do Espírito Santo. Porque funcionário crente é igual a qualquer funcionário. Agora, se for cheio do Espírito Santo, ele será o melhor funcionário da empresa. Patrões. Tem muito patrão aqui, não? Como vocês tratam os seus empregados? Vocês os tratam com dignidade e respeito? Eles estão registrados? Você paga um salário justo e compatível com a função e com a experiência dele? Eles recebem todas as horas extras? O fundo de garantia dele está depositadinho? Eles estão com as férias vencidas? Queridos, vida cheia do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, ela santifica todas essas relações.
Em Gálatas, não está aí no texto, né? Mas em Gálatas 5:22, há uma lista do que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Vocês se lembram quais são os elementos que compõem esse fruto? Quais são? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você percebe que todos esses frutos são coisas relacionais? São todos frutos que se revelam, se mostram nos nossos relacionamentos cotidianos. Nós não estamos falando de vida de igreja. Eu estou falando aqui na autoridade da palavra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai se revelar mesmo na minha vida, é lá na minha casa. A Ju é que sabe. Vocês entendem isso? Você quer ser uma boa esposa? Enchei-vos do Espírito Santo. Você quer ser um bom marido? Enchei-vos do Espírito Santo. Você quer ser um bom pai, mãe ou filho? Enchei-vos do Espírito Santo. Você quer ser um bom profissional, um cidadão ou qualquer outra coisa? Enchei-vos do Espírito Santo. Outro dia uma moça lá na célula, nós temos uma célula na casa de um irmão da igreja chamado Farid, e essa moça veio conversar comigo dizendo assim: Márcio, e ela falou com muita sinceridade, ela disse assim: Márcio, eu gostaria de servir mais ao Senhor, eu gostaria de alguma maneira servir ao Senhor, né? O que eu faço? Aí eu disse assim para ela: querida, começa servindo em casa. Começa servindo sua mãe, seu pai, seus irmãos. Servir irmão. Começa. Depois as outras coisas virão. O primeiro fruto do Espírito Santo é nos relacionamentos cotidianos. Avivamento, meus irmãos, começa na família e nos relacionamentos cotidianos, como já dissemos, né? Tem a ver com atitudes concretas, mudança de vida e de comportamento, de dentro para fora. Não é crescimento numérico ou cultura gospel. Olha, entretenimento gospel, balada gospel, tudo gospel, diz que tem até inferno gospel já. Entendeu? Porque isso não adianta. Essas coisas elas não adiantam. O mundo quer ver mesmo é coerência. O mundo quer ver a luz brilhar e o sal salgar. Não é isso? Imagine que revolução haveria no nosso país se de fato estivesse acontecendo um avivamento no nosso país, meus irmãos. Outra coisa, vocês se lembram quais eram os critérios bíblicos para que um homem pudesse ser diácono? Hoje nós temos ceia. Daqui a pouco os diáconos vão vir aqui à frente e vão fazer o trabalho deles. Mas vocês lembram quais eram os critérios para um irmão ser diácono? Está lá em Atos e depois em 1 Timóteo, né? Homens cheios do Espírito Santo. Primeiro, cheios do Espírito Santo. Segundo, não dados a muito vinho. Cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Não dados a muito vinho, não vos embriagueis com vinho. Que mais? Homens que governem bem a sua casa. E que tragam os seus filhos, homens de uma mulher só, é verdade. E que tragam os seus filhos na administração do Senhor. O critério do homem diácono não é falar em língua, não é fazer todas essas coisas, queridos. É ser um bom pai, um bom filho, um bom patrão, um bom irmão. Se vai se revelar nas coisas do cotidiano, meus irmãos. Você vê a coerência da Bíblia? A Bíblia interpreta a Bíblia. Agora, meus irmãos, nós vimos que são muitos, então, os reflexos na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Agora você imagina como seria uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, pastor Júlio, é uma igreja missionária. Uma igreja cheia do Espírito Santo, pastor Eric, não sei onde ele está, é uma igreja adoradora. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela anseia pela volta de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é teologicamente ortodoxa, ela é bíblica. Cadê o Maurício Montovani? O Espírito Santo vai regular todas essas relações, tudo isso. Enchei-vos do Espírito Santo. E o mais importante, meus queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é centrada no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é muito discreto. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo, ele fala de Cristo. Uma igreja cheia de Espírito Santo, ela é centrada em Cristo, na cruz e na obra que Cristo fez na cruz por nós, da nossa morte e da nossa ressurreição.
Esse será o tema, esse será a centralidade dessa igreja. Concluindo, meus irmãos, no último parágrafo, como é que está a sua relação com o Espírito Santo? O que você pensa disso tudo? Isso faz sentido para você? Que resposta você dará a isso? Que o Senhor coloque em nossos corações o desejo de buscar nele uma vida cheia do Espírito Santo e que Ele nos leve a uma reflexão profunda sobre como está a nossa vida espiritual, familiar, profissional e comunitária. Que essa reflexão resulte em arrependimento e atitude para a glória de Deus e para o bem da nossa alma. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, Pai, para o mundo. O Senhor, através da obra de Cristo na cruz, Pai, nós podemos ter acesso a Ti, nós fomos resgatados, nós fomos lavados. Muito obrigado por isso, Pai, é maravilhoso. E eu quero agradecer também a Jesus, porque o Senhor Jesus enviou para nós o Espírito Santo, Pai, e Ele é que nos conduz a toda a verdade, Pai. O Espírito Santo é que consola os nossos corações, que revela a palavra, revela quem nós somos, Pai. Muito obrigado por tudo isso, Pai. Mas eu quero te pedir ainda hoje, Pai, que essa palavra ela seja viva e eficaz no coração dos meus irmãos e no meu coração também, Pai. Que ela venha produzir, Pai, o fruto do Espírito, que ela venha vivificar, Pai, reanimar irmãos que talvez estejam desanimados, a exortar irmãos que talvez estejam em desobediência, Pai, e avivar essa igreja, Pai. Nós precisamos muito, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.